O que é sentir cheiro ruim do nada? Às vezes você precisa de um banho. Brincadeira. Mas assim, acontece mesmo isso, né? E se não é nada do ambiente, você pode ter certeza que é algum espírito obsessor. Muitos cheiram charuto, umas coisas assim, sabe? Tem um cheiro ruim mesmo. A primeira vez que eu senti alguma coisa mediunicamente falando foi o cheiro de um espírito muito bom. Então o cheiro foi maravilhoso. Então às vezes a pessoa está com obsessor e os bons espíritos deixam que ela sinta esse cheiro para ela poder identificar e buscar um tratamento, uma cirurgia espiritual, um centro espírita, né? Até uma igreja que também fazem as obsessões. E se você sentiu um cheiro ruim do nada, faça a cirurgia espiritual minha gratuita, obviamente, à distância. Vá lá no YouTube, escreve cirurgia espiritual, espiritismo raiz e segue os passos, é bem simples e tudo mais. E aí, se for para ser socorrido, ele será. Hitler está preso em Plutão? Sim, Hitler está preso em Plutão. Por pelo menos 1000 anos ele vai ficar preso, né? E um dos motivos, são vários, né? Mas um dos motivos é que ele teria tantos obsessores que seria impossível ele conseguir se recuperar com milhares e milhares de espíritos perseguindo ele. O outro é porque ele merece receber uma punição bem grande. O outro é porque ele tem tanta maldade na sua alma que ele vai ter que ficar refletindo, né? A gente sabe que Gandhi está ajudando ele e tudo mais, que ele vai ter que refletir por muito tempo. Mas ele está lascado, porque ele vai ter muitas expiações pela frente. Não é simplesmente estar numa prisão em Plutão que vai resolver o problema dele. O mal que ele causou, do tamanho que ele causou, ele vai ter que ficar muito tempo espiando por aí. Vocês não tenham dúvida disso. Com certeza, assim, será uma das histórias mais tenebrosas do planeta Terra. Embora a gente tenha outros também bem ruins, né, como Stalin. Edu, quando eu morrer, vou poder comer e não engordar? Não. Por quê? Você não vai comer quando você morrer. Porque a gente não tem comida no mundo espiritual. Claro, tem umas sopas, umas coisas assim, mas não há necessidade de ter alimentos físicos no mundo espiritual, nem de outro tipo, né? Porque na realidade a gente precisa de alimentos quando a gente está aqui, encarnado, vivo fisicamente, para poder manter o nosso corpo ativo, né? Para poder suprir as nossas demandas biológicas. Mas a partir do momento que a gente está lá no mundo espiritual, a gente não tem mais essa necessidade. E aí sim, você vai poder emagrecer. Tô brincando, brincadeira. Mas assim, na verdade vai, né? Porque lá você pode escolher seu corpo. Então, não vai ter problema. Mas é isso aí. Mas comer é muito bom, com certeza. Nossa, eu gosto demais. Mas eu tenho que me controlar muito, porque eu tenho tendência a engordar. Pessoas que sofrem na infância expiação ou livre-arbítrio do agressor. Sempre vai ter o livre-arbítrio do agressor. Isso é muito importante frisar, tá? Ninguém reencarna com propósito de fazer o mal para ninguém, nem de tirar a sua própria vida, nem de tirar a vida do outro. Ninguém reencarna com esse propósito. Vou colocar isso na cabeça. Mas, obviamente, que é expiação. Ninguém sofre também sem que tenha expiação. Isso é muito importante a gente colocar nesse tipo de conversa. Na verdade, ninguém passa por nenhum problema sem que seja para passar. Senão vai acontecer alguma coisa para impedir aquilo, né? Deus é muito justo e não cai nenhuma folha sem que Deus queira ou permita. Então, todo tipo de problema que as pessoas têm, e agressões, coisas assim, 99% das vezes são expiações. Expiações porque as pessoas têm débitos das outras vidas. É isso, acabou. Como faço para me proteger da energia ruim de uma pessoa que eu preciso conviver? Bom, se for namorado, marido, esposa, termina e se afasta, porque isso vai te contaminar. Se for do trabalho, os bons espíritos vão ajudar você porque você não tem opção. Se for mãe ou pai ou irmão, como você também não tem opção, mas aí também é a tua história, você vai ter que conviver. Uma das coisas que eu recomendo bastante é sempre manter o evangelho em dia, pelo menos fazer uma vez por semana. A gente faz toda sexta-feira aqui no YouTube, no canal Espiritismo Raiz, maior canal do mundo. Outra coisa, você se mantém em boa vibração. E também assim, se você vai ter que conviver, evita assim entrar na mesma sintonia daquela pessoa, entendeu? Evita também ficar criando atrito com ela, porque ela vai enviar mais energias para você. Tenta manter uma comunicação neutra e sem muito atrito, né? E é o que dá para fazer. E fazer umas preces também sempre, claro, com certeza. Isso ajuda. É normal na fase da velhice as pessoas verem espíritos
que estão preparando para buscar a pessoa? É normal, sim. Quanto mais doente você tiver, mais perto do plano espiritual você está e mais desligado do teu corpo físico você está. E também tem outra coisa que acontece muito, você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha em um hospital. Todo mundo vai falar que isso acontece muito. As pessoas começam a ver aqueles espíritos que estão vindo buscar no seu leito de morte, mesmo aqueles que nem acreditam em espíritos, mesmo aqueles ateus, mesmo aqueles que não têm sensibilidade, tá? Aí é claro, ela vai relatar que ela está vendo os parentes dela, isso as boas, que têm mérito, e aqueles que não têm mérito vão fritar no umbral. Aí eles estão recebendo a visita dos capetinhas, eles se sentem mal, se desesperam. Eu vi até um corte esses dias, né? Então o cara tá lá morrendo e de repente começa a ver um monte de demônio que tá indo buscar ele pelas coisas que ele fez durante a vida dele, né? Edu, quando a pessoa desencarna, ela pode ficar vagando aqui na Terra achando que tá viva ainda? Com certeza. Cuidado, hein? Cuidado pra não acontecer isso com você. Eu vou te contar uma história, porque eu já contei várias vezes. Eu tava num prédio que tinha sido construído tipo há uns 2 anos. E aí, o que aconteceu? Eu vi um espírito lá. E ele achou que ele estava trabalhando. Era um pedreiro que morreu durante as obras. Desculpa aqui a ondulação, é porque eu tô na estrada. Ops. E aí, esse pedreiro, ele achou que ele estava trabalhando, que ele estava vivo. Isso acontece muito com quem é materialista. Não que aquela alma não era do mal, mas ela estava muito ligada na matéria. E por ela ser assim, tá muito ligada na matéria, ela não consegue se desprender e seguir o espiritual. Isso acontece muito com ateus, viu? Muitos ateus passam por isso, ou coisas parecidas, né? Que não é bem uma penalidade de umbral, mas também não é muito legal, né? Você ficar meio perdido. Pílula seguinte, do dia seguinte, é considerado um aborto, pessoal? Não. Tudo bem que você está impedindo algo que iria acontecer e tal. Só que acontece, para engravidar é um processo muito complexo. Vários espíritos precisam estar presentes e realizar vários trabalhos. Então, se vai engravidar, eles vão. Se não vai engravidar, eles não vão, tá? Até porque assim, se for para engravidar, até com o pílula do dia seguinte engravida. Tem casos assim, por isso que não dá para garantir 100% da eficácia, né? E de fato, assim, como eles sabem que não vai engravidar, porque vai tomar pílula no dia seguinte, eles não fazem essa ligação, que é muito custosa. É descrito no livro A Caminho da Luz, de André Luiz, é muito trabalhosa, é um trampo do caramba. Eles têm que mover um monte de espíritos, são espíritos evoluídos que precisam gerar energia. Então é isso. Como faço para proteger meu filho das influências espirituais negativas? Não tem como. Ele que tem que se proteger. Vamos lembrar que no livro de André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral. E a mãe dele, que era um espírito super evoluído, não pôde fazer nada por ele. Então, na verdade, cada um tem que trilhar seu próprio caminho. A evolução ela é individual. O que você pode fazer é tentar aconselhá-lo, chamar ele para fazer o evangelho, falar as coisas boas para ele, para que ele mesmo possa gerar essa proteção e se proteger. Agora, se ele fizer a escolha, bebida, drogas, amizades ruins, não vai ter o que fazer. É impossível isso, entendeu? Então, é importante, o que você pode fazer é buscar fazer com que ele faça a reforma íntima. Não dá para você fazer a reforma íntima por ele, não dá para você fazer o evangelho por ele, isso não vai funcionar, né? É sempre individual. Meu amigo se suicidou e um dia antes ele estava muito feliz. Por quê? Na verdade ele não estava muito feliz, ele estava fingindo que ele estava feliz, né? Mas vale lembrar que tirar a própria vida é um crime terrível que nunca deve ser feito, com graves consequências. A pessoa fica muitas encarnações, ela reencarna com problemas mentais ou com outros problemas bem graves, e por várias encarnações ela fica pagando pelo seu erro, né? Além do fato dela ir para um umbral, sofrer muito, N coisas que podem acontecer. Ela pode ficar no túmulo dela, passando por tipo 30 anos dentro do túmulo, sentir os bichos comerem os seus restos mortais. Por exemplo, no Memórias de um Suicídio, o cara deu um próprio tiro na cabeça e ficou sangrando por 40 anos seguidos. É uma coisa bem complicada, né? Tem alguma forma da gente auxiliar o espírito de uma pessoa que se suicidou? Tem, mas assim, enviando boas energias. Fora isso, não tem muito o que fazer. E tem que tomar cuidado para você não se conectar nessa pessoa. Porque
salvo algumas condições, jovens, pessoas que são realmente malucos e tal, a pessoa vai estar num lugar ruim, vai estar sofrendo. E faz parte, ela vai se recuperar, fique tranquilo. Mas esse primeiro momento é meio ruim. E se você se conectar, você vai também se conectar com esse local. Então, você faz fazer preces, enviar boas energias e tal, mas não se concentra muito, porque senão você acaba se conectando. Na verdade, eu não recomendo que as pessoas fiquem orando muito por quem já morreu, porque você acaba conectando. E assim, aí você pega as energias, né? Por exemplo, orar pelas pessoas no cemitério, pô, você vai chamar um monte de espírito, né? Então, assim, você envia as boas energias, mas sem fazer essa conexão, essa ligação, né?